Pronto. A partir de agora está sendo gravado, né? 1h32. E hoje é o nosso primeiro encontro. Eu me informei, né, com o pessoal da física aí, o chefe do departamento, o Augusto, e com o Ivan, que vocês não são alunos do primeiro semestre, né? Então, assim, aí na física funciona assim: vocês já fazem uma disciplina no primeiro semestre e entram no cálculo 1, né? Eu acho que o pré-requisito é uma disciplina que vocês têm lá no primeiro semestre, que eu não sei qual é o nome. Alguém poderia me dizer? Introdução à física. Introdução à Mas eu acho física. que não é pré-requisito, não, porque isso é pré-requisito só para física 1 mesmo. Ah, Para é, né? cálculo não é, não. Não é, né? Ah, tá, beleza, então. Tá bom. Aí o Augusto me disse que eles têm a prática de vocês fazerem uma espécie de revisão, assim, de algumas coisas de matemática elementares, né? Vocês passaram por isso, então, né? Fizeram uma certa revisãozinha de conteúdos de matemática, né? É isso mesmo? Sim, né? Beleza. Bem, de todo modo, eu acho que é importante a gente falar um pouco de algumas coisas que precisa ser mencionada, assim, né? Porque normalmente na disciplina de cálculo, os alunos fazem lá aquela parte de que assim, eu vou mostrar a ementa, que na verdade a ementa que eu tenho aqui, assim, aliás, eu nem peguei a ementa do cálculo 1, porque a ementa de cálculo 1 é a mesma em todo canto. Então, deixa eu abrir aqui a que eu tenho da matemática. Só um minuto, viu? Enquanto isso a gente vai conversando. Enquanto eu tento abrir aqui a ementa da disciplina de cálculo 1, vou mostrar uma ementa geral, porque a ementa da matemática, a mesma do cálculo 1, da física, basicamente é a mesma coisa, não muda. Tipo, vocês veem aí em qualquer curso de cálculo 1. Aí, assim, eu vou também mostrar o material que eu vou usar. Os materiais eu devo colocar tudo em Google Sala de Aula, né? Oficialmente, né? A gente vai colocar lá. Tipo, quando tiver uma atividade, quando tiver alguma atividade, algum exercício, alguma coisa assim que eu vá receber, alguma informação importante, eu ponho lá. Normalmente eu também ponho no WhatsApp, mas o WhatsApp menos formal, né? Uma coisa informal. Então, colocando lá no sala de aula fica melhor. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem o que é a ementa, tá bom? Aí essa ementa não é a da física, eu vou até pedir, porque essas ementas elas ficam no projeto pedagógico do curso de vocês. Aí eu não tive acesso, mas no geral a ementa de cálculo não muda não, independente do curso. É sempre a mesma coisa. Eu vou aqui colocar para apresentar. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Aqui no caso, o que é que tem de semelhante, né? O cálculo diferencial. Aqui é a ementa que está na matemática, que é o diferencial integral 1. Mas a física, como eu falei, não muda muito, não muda não. O que vai mudar são esses códigos. O código de vocês deve ser outro, mas a carga horária é a mesma, que são 9 horas, são 6 créditos, certo? No caso de vocês é no segundo período também, né? Lá na matemática também é. A ementa basicamente é isso, é limites, continuidade, funções, derivada e integral. São coisas que são os principais pontos da disciplina. E o objetivo é capacitar vocês para tentar resolver, né, desenvolver os conhecimentos específicos que vão precisar nas disciplinas sequentes, né, de cálculo 2, cálculo 3, e a própria física, né, vocês estão as disciplinas de física que vocês precisam de cálculo 1, certo? Aí o conteúdo programático, né, o conteúdo programático que é o que é mais importante, que é essa parte aqui, ó, que é limites, definição de limite, o que seja os tipos de limites,
reta tangente, para você entender o que seria a derivação, definição de derivada, os tipos de diferenciação, como a utilização das regras, como da cadeia, diferenciação implícita. Também tem a parte de aplicações da derivada, né, como o teorema do valor médio, teste da derivada primeira e segunda, concavidade dos pontos de inflexão, e algumas aplicações, como problemas de mínimo e máximo e esboço de gráficos. Então, essa parte aí é a parte bem importante de cálculo 1, que deve ser seguida depois por primitivas e integral, a parte de integração, né? Integral, você vai estudar as integrais definidas, as propriedades de integração, teorema natural do cálculo e as técnicas de integração, teorema valor médio para integrais e algumas coisas a mais. Então, assim, o meu objetivo é tentar ver isso tudo que está aqui, certo? A gente não vai deixar nada de fora. Então, o meu objetivo é esse, certo? Aí, para que isso seja alcançado, deixa eu só mostrar aqui. A bibliografia ele vai mostrar alguns livros que, se você estivesse nas aulas online, presenciais, vocês poderiam pegar na biblioteca se tivesse, né? Eu sei que lá na biblioteca tem esse livro aqui, o 2, que é um dos mais usados, né? O Leetcode. Talvez vocês consigam alguma versão online, né? Talvez vocês consigam um PDF aí. Mas livro de cálculo tem, assim, aos montes na internet. Então vocês não vão sentir nenhuma dificuldade. Eu vou mostrar já já o que eu vou usar, tá certo? Por quê? Assim, isso quer dizer, mas o que você vai usar não está nas referências. Mas independe, né? O que é importante é que a referência tenha todo o conteúdo programático. O que eu vou colocar aqui é um que eu encontrei que eu achei interessante, porque ele tem, eu acho que foi feito por algum físico, ou alguém que dá aula na física, porque ele tem muitos exemplos, muitos exercícios que são, tipo assim, tipos da física. São exemplos com aplicações, é, basicamente, usando os conceitos e usando as coisas que vocês estudam nas disciplinas de física. Então, existem muitos livros de matemática aplicada que você vai procurar, cálculo 1 aplicado, onde você encontra muito exercício em outras áreas, né? Basicamente, alguns para administração, para economia, você encontra para todas essas áreas aí. Então, para física também. Aí eu vou usar que é esse que eu acho que eu vou seguir ele como principal, certo? Claro, em uma aula ou outra, de repente, eu posso usar algum outro, dependendo do que eu vou falar, né? Tipo, escolher uma coisa específica, um assunto específico, que eu acho que nesse livro não esteja bom, né? Se eu achar que não esteja bom, eu procuro um que seja melhor, tá certo? Bem, então, o que é que eu ia falar mais? Sim, o primeiro dos recados, depois começa a aula propriamente dita. Eu vou gravar essas aulas, como eu já avisei, né? Vou gravar, vou deixar lá nesse canal. Eu vou mandar o link depois para que vocês saibam onde é que está lá a aula e que vocês possam acompanhar de vez em quando. Ou seja, quando eu colocar uma aula online que a gente gravar, eu vou colocar lá. Quando eu fizer uma aula assíncrona, ou seja, se eu gravar uma aula explicando assuntos, eu vou jogar lá também um vídeo. Eu acho que vou fazer esse tipo de coisa, tipo, resolver um vídeo curto, porque o vídeo da aula vai ficar longo, mas eu posso gravar alguns vídeos curtos, ali de 10, 15, 20 minutos, explicando um assunto específico, e jogo lá para que vocês assistam, né? E o material, todas essas coisas eu vou postando lá no sala de aula e no WhatsApp, tá certo? Então vamos ao que interessa agora. Eu vou compartilhar aqui. Minutinho. Eu ia fazer outra coisa antes, mas me lembrei. Só um minuto aí. Eu tenho que olhar aqui a relação dos nomes de vocês. Vou ficar fazendo frequência de acordo com a aula. Assim, para eu registrar logo a aula, né? Pra ver se tá tudo beleza aqui, viu? Hoje é dia 21. A física, disciplina conferencial. Tô olhando aqui como é que tá a questão da participação aqui. São 3, se eu não me engano, né?
Ó, vem aqui. Eu vou falando aqui, vixe, parece que aumentou. Alberes Ele Felipe, faltou, professor, ele foi pro dentista. beleza. Antônio Luciano, Arthur Vieira, Bruno Rodrigues, Carlos Rian, Aqui, professor. beleza. Clausevi, Clausevi é assim que pronuncia? É? Clausevi? É esse? A pronúncia tá correta? Alguém conhece ele? Tá certo, professor. Beleza. Edinaldo, Vai. Fabrícia, Francisco Ferreira, Francisco Nairton, Francisco Juan, Francisco Tavares, Aqui. Jardel Araújo, João Gabriel, Leonardo, Lucas de Souza, Maicon, Mirley, Rones e Yuri. Beleza, eu não contei aqui não, mas é uma quantidade até razoável. Eu não vou colocar falta em ninguém aqui, eu estou só registrando a aula, né? Ah, beleza. Pronto. No Google Sala de Aula, eu sei que não tem tantos, tem menos. Tem 10. É que eu mandei um link para o grupo que criaram do WhatsApp com o convite para o Google Sala de Aula. Aí lá tem o código da turma para vocês entrarem. Aí vocês que não entraram ainda, vou reenviar lá o link da turma, certo? Vou reenviar o link aqui da turma. Só um minutinho, viu? Copiar o link. Vou mandar aqui agora, viu? Estou mandando aqui no WhatsApp o link para vocês entrarem no Google Sala de Aula, quem não entrou ainda, porque é importante. Se por acaso eu postar algum material, alguma coisa, eu vou colocando lá. O link já é suficiente, mas eu estou mandando o código aí. Se alguém quiser pegar só o código, também está aí. Pronto. Então, feitas essas observações, vamos à aula propriamente dita, tá bom? Eu vou aqui colocar para apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper quando eu estiver falando, viu? Vocês estão vendo aí, né? Eu peguei esse material na internet mesmo, né? Vasculhando na internet, só que você encontra cálculo 1. Acho que é o material que é mais fácil de achar na internet. É o que eu falei, esse daqui, eu acho que é de alguém, um professor da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Porque eu achei os exemplos, né? O Departamento de Análise do IME da UERJ, com dois autores, Maurício Pilches, Maria Luísa Corrêa. Peraí só um minuto. Vamos pular essa parte aqui. Como eu falei, né? Assim, tudo que a gente vai fazer é a partir de limites, assim, basicamente. A disciplina é limites, derivada, integral. É a parte importante da disciplina. Então, assim, eu vou fazer uma pequena revisãozinha de matemática, mas eu não quero demorar muito nessa revisão, não. Talvez eu leve 2 aulas, hoje é a próxima, talvez, certo? E eu também posso incrementar com a gravação, com algumas gravações de vídeos específicos, tá certo? Para completar essa parte, se vocês tiverem dúvida. Eu não sei como é que é a formação de vocês em matemática, né? Se vocês têm muita deficiência, o que é que vocês têm de noção. Então, assim, era para a gente começar daqui, ó, limites. Dizer introdução, começar limite, que é limite lateral e tal. Eu devo começar isso aqui, mas antes eu vou fazer essa pequena revisãozinha aqui, ó, que é falar de algumas coisas de funções. Beleza? Então vamos aqui, ó. Quando vocês vão fazer ensino médio, todo mundo lá vê esse conteúdo, né? Funções. Vocês aprendem isso aí no ensino médio. E o que é que acontece? O conceito de função todo mundo sabe aqui, eu acredito, né? Acho que sim, né? Você tem uma aplicação f, certo? Você vai ter uma relação aqui entre dois conjuntos. Eu vou rabiscar aqui. Um f entre dois conjuntos A e B. E a função é uma lei que associa um
termo do conjunto A um único termo do conjunto B. Você pega um x aqui e leva no f de x aqui. E a gente pode chamar de um y, né, que vai estar no B. Os conceitos mais básicos de funções vocês aprendem lá no ensino médio e utiliza até aqueles diagramas. Eu tenho isso aqui representa uma função. Ou não, é uma função ou não. Isso aqui representa uma função ou não. Aqui todo mundo sabe, né? Eu acredito que todo mundo sabe que isso aqui representa sim uma função. Ela tem elementos no A que caem no conjunto B. Isso aqui a gente chama de o domínio, né? E o B é o contradomínio. A parte que recebe, vamos dizer assim, os elementos é o que a gente chama de imagem. Ou seja, são os elementos que se relacionam com algum elemento do domínio. Então, você tem isso aí, certo? Então, essas coisinhas aí eu acho que vocês devem saber. Eu acredito. Mas, o que é mais importante para vocês é entender na prática, né? Como é que você entende essa função? A função ela vai estar associada sempre a essa relação entre conjuntos, ou seja, uma lei que associa uma coisa à outra. Então você pode imaginar funções de vários tipos. Aí elas vão ter gráficos que representam ela, que para vocês na física é bastante importante vocês entenderem essa coisa. Por exemplo, quando a gente for falar aqui de velocidade, de aceleração, vocês vão tentar enxergar isso como função, né? A função que descreve, por exemplo, função horária, né? Que você vai descrever lá umas expressões onde você vai entender aquilo ali como uma função. Porque a partir do momento que você entender aquilo como uma função, você vai saber calcular os elementos que você precisa ali em respeito a ele. Por exemplo, quando você for ver lá mais para frente, você vai ver que você consegue encontrar a velocidade utilizando a noção de derivada, né? Você utiliza a noção de derivada também para encontrar aceleração. Essas coisas aí vocês vão ver que são coisas que saltam lá do ensino médio, vocês dão um pulo para um outro nível, vamos dizer assim, que agora você pode dizer um conhecimento que vai além do ensino médio para esse tipo de conteúdo se tornasse algo até mais simples de se resolver, seja um problema que envolva coisas desse tipo, né, velocidade, aceleração, essas coisas, vocês vão poder ter uma visão melhor agora desse tipo de problema, certo? Então, por exemplo, quando, quando você olhar um exemplo como esse aqui, ó, é um exemplo aplicável para definir uma função. Ele pega uma tabela que ele mostra a vazão semanal de água de uma represa. Ou seja, ele está dizendo que é uma vazão de metros cúbicos, né, por segundo. Isso aqui é por segundo. Significa que no primeiro dia, eu acho que ele tá falando de semanal, então é por semana. Então, na primeira semana, 360, na segunda, 510, na terceira, 870, quarta, 870, na quinta, 950, na sexta, 497, na sétima, 510. Então, ele está colocando aí uma função que associa a cada semana uma única quantidade de vazão, certo? Bem, aí tem uma coisa que alguém pode perguntar. A semana 3 e a 4 os valores estão iguais. Ué, não tem nenhum problema. Se eu fosse fazer um diagrama aqui, eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3. Eu fiz um espaço pequeno, vamos colocar isso. 4, 5, 6, 7. Aí vamos colocar desse lado de cá. É só para ficar. Dá para fazer 360, 510, 870, opa, 950, 497, 510. O 1 tá nesse, o 2 nesse, aí o 3 tá nesse e o 4 tá nesse. Então tem dois elementos em um só. Mas não é problema, certo? Esse aqui vai para esse. O sétimo. Aí esqueci de colocar o quinto. O quinto vem para esse aqui.
e o sétimo vai para esse. Então, pela relação de função, né, pela definição, está bem definido, porque cada elemento daqui ele está associado a um único desse lado. O 3 está associado a esse daqui, e o 4 também está associado a ele. Mas o problema não é esse que ele diz. Ele diz que o daqui, cada um daqui, está associado a um único daqui. E isso é verdade. O 3 está associado a 1. E o 4 também. O que nunca vai poder acontecer é um número estando associado a 2. Tipo, você vai descartar sempre. Se tiver um número aqui associado a dois valores, não pode. Uma f aplicada em 1, ele não pode ter dois valores. Porque a definição vai estar justamente nessa. Ele associa um número de um lado a um único do outro. Geometricamente isso é fácil de entender. Você pegar aqui um plano cartesiano, coloca aqui um número e você vai associar ele a um único daqui. Vamos chamar isso de A. Então vai ter essa relação. Porque não pode o 1 estar associado a 2 aqui. Eu vou depois explicar para você, dar um exemplo aqui para você. Deixa eu abrir aqui uma tela nova. Ah, não, estou apresentando só uma janela, né? Daqui a pouco eu boto aqui a outra. Uma janela para eu fazer uns desenhos e explicar a vocês como reconhecer a função através de um gráfico, certo? Você usa o conceito de uma função que é esse, que associa cada termo do domínio a um único no contradomínio, lá na imagem, e você vai ver que isso ajuda você a reconhecer com um gráfico de uma forma bem simples, certo? Então é tranquilo você reconhecer que é uma função. E nesse exemplo aqui ele vai dar outros nesse livro aqui ele vai dar outros exemplos, né? Então, você pode encontrar na vida real, vamos dizer assim, várias situações que você associa uma tabela, que se você olhar aquilo com outro olhar, né, matemático, né, que é o que aquilo representa, você vai perceber que é uma função, né? Um exemplo bem prático que eu gosto de falar é a conta de energia de vocês. A conta de energia da casa de vocês, você pode pensar isso aí como uma função. Como? Imagina aí que quando você não consome nada na energia, sempre vem uma tarifa lá, né? Fixada, certo? Vem uma tarifa lá fixada. Aí, se você consumir tantos quilowatts, aí vai ter um valor. Ou seja, a cada 100 quilowatts vai pagar um certo valor lá. Então, se você consumir 100, vai dar o fixo mais esse valor. Se você consumir 200 quilowatts, então ele vai consumir a parte fixa mais duas vezes esse valor por cada 100 quilowatts. Se você consumir 300 quilowatts, você vai consumir o fixo mais três vezes esse valor, os quilowatts. Então isso aí vai representar uma função de uma forma bem clara. Eu vou já rabiscar aqui na tela para vocês esse tipo de função aí, nesse exemplo, tá? Aí aqui tem um exemplo que ele faz uma pesquisa de preço, eu acho que de cesta básica, ele coloca aqui o produto, ele coloca 3 supermercados e associa a cada um os valores. Aí ele pergunta aqui, aliás, ele esclarece, essa tabela, ela não pode representar uma função. Por quê? Todo mundo está vendo. Porque cada produto corresponde a mais de um preço. Por exemplo, o elemento 1 aqui, se você fosse fazer um diagrama, ele estaria associado a três coisas diferentes. É como se nós tivéssemos assim, ó. Eu vou colocar aqui o 1 e vou colocar aqui o 2.6, 2.9 e 2.52. Então, esse elemento 1, qual é o preço dele? Ele tem três preços. Então, ele está associado a três elementos. Então, se ele está associado a três elementos, ele não pode representar uma função. Tá certo? Então, assim, ter o cuidado de você entender que na prática você vai encontrar muitos exemplos, exercícios, você pode pensar aquilo como função, mas cuidado para não se confundir e achar que todo exemplo prático que surge aí na sua frente é uma função. Tem que ter essa clareza. Se o elemento que você está associando, ele tem mais de uma imagem, então isso não representa uma função. Tá claro até aí? Tá, né? Tá sim, professor. Beleza. Vamos lá. A área de qualquer círculo é função de seu raio. Se a raio do círculo é denotado por R, todo mundo sabe, né, que a área de um círculo ele é π vezes o raio ao quadrado. Isso é uma função.
Claro que é uma função. Porque se você imaginar, ora, os círculos podem ser de qualquer tamanho, né? Se você pegar aí na sua frente, na sua casa, se você tiver uma moeda, certo? Você tem uma moedazinha dessa aqui, você pode calcular o raio dessa moeda. Aí você vai e calcula o raio. Suponha que essa moedinha aqui, deixa eu só fazer na prática. Deixa eu ver se eu tenho uma régua. Tem. Essa moedinha tem 2,4 de diâmetro. O diâmetro é a distância de uma ponta a outra, né? Ele tem 2,4. Então o raio é metade. Então nesse exemplo aqui, eu estou com um raio de 2,4 é 1,2. Então, centímetros no caso. Então, a minha área desse valor aí, você vai aplicar no 1,2, vai ser π vezes 1,2 ao quadrado. Então vai ser π vezes esse 1,2 ao quadrado. Aqui, na nossa disciplina, você não precisa ter nenhum problema em usar a calculadora, não. É até bom que vocês usem, se precisar. Calculadora como essa, né, que vocês estão vendo aí, calculadoras científicas, né, são importantes. Também quando envolver funções tipo logaritmo, exponencial, elas são úteis, porque elas já vêm com esses botõezinhos para você calcular isso. Por exemplo, ó, 1.2. Ó, você tem 1.2, aí ele já tem um botãozinho aqui do quadrado. Quando você aperta, ele já calcula. Ó, 1.44. Claro, uma contazinha dessa pequena você deve saber, mas para uma maior, talvez seja importante ter uma calculadora. Aí você vai colocar 1,44 vezes π. Claro, você pode expressar com aproximação. Se você pegar o π e aproximar ele por 3,14, 16, alguma coisa aí, você faz o produto e encontra a área. Mas por que isso é uma função, essa fórmula? Porque depende do raio, né? Ó, tem uma dependência. Isso é o que define a função. É uma dependência. Se você está calculando a área de uma coisa que depende do raio, obviamente, se você variar o raio, vai variar o valor, certo? Mas, para cada raio que você coloca, você encontra um só valor na imagem. Eu não poderia ter colocado aqui 1,2 e ter encontrado dois resultados, 1,44π e 1,46π. Ou é um ou é outro, se é uma função. Não pode dar margem para mais de uma solução. Não pode, certo? Claro que por detrás também, depois tem que esclarecer que tem a questão do domínio. Você tem que entender o domínio da função que você está definindo para não gerar nenhuma contradição. Né? Não gerar nenhum problema para você, por exemplo, com funções do tipo que aparece com raiz. A raiz, aí você vai colocar, eu posso colocar aqui um número e vai ser mais ou menos. Tem que ter cuidado com essas coisinhas aí, são os detalhes que a gente tem que ficar de olho. Explico daqui a pouco, certo? Então, aí ele calcula alguns exemplos. Suponha que ele pegue um raio de 5, né? Ele colocou o C aqui apenas para dizer que qualquer unidade de comprimento. Porque eu fiz o cálculo dessa moeda com centímetros, usando a régua. Mas você poderia fazer isso em um campo de futebol, né? Aquele grande círculo ali, vai ter que medir em metros. Se você estiver fazendo um círculo que seja para colocar aí, por exemplo, toda uma região metropolitana, aí você está fazendo um círculo que pegue a região metropolitana do Cariri, por exemplo. Você vai ter que pegar ali um diâmetro bem grande que tem que ser medido em quilômetros. Certo? Então, a unidade aí de comprimento vai depender. Mas o que importa é que para cada valor que você põe aqui, você encontra um único. Ó. 5 vezes π, né? Vai ficar 5π. Aí veja que aqui ele põe U e A. Fique claro isso, é porque o raio está ao quadrado. Então, agora o resultado não é mais comprimento, é área. Então, é unidade de área. Você colocou aqui centímetros, aqui tem que ser π vezes centímetros ao quadrado. Esse caso aqui é 25π vezes a unidade de área que você colocou, tem que estar ao quadrado, já que você usou aqui a unidade de comprimento. Então, a unidade de comprimento vezes a unidade de comprimento dá uma unidade de área. Beleza. Então, aí são exemplos práticos, né, de funções. Outra importante é essa daqui. Ele dá um tanque de estocagem de oxigênio líquido num hospital, deve ter a forma de um cilindro. Já viram um estoque? Já viram aqueles cilindros de oxigênio, né, que ficam no hospital? Eles têm essa formatação aqui, certo? A forma de um cilindro circular reto, de 8 metros de altura.
com um hemisfério em cada extremidade. O volume do tanque é descrito em função do raio. Porque assim, o volume de uma coisa também pode ser dado em função do raio. Essa função volume ela é dada assim, 4πr ao cubo sobre 3. Na disciplina nossa, depois vocês vão aprender a calcular isso aqui, deduzir essa fórmula. Vocês vão aprender a fazer isso. Mas não vai ser no cálculo 1. Você vai precisar de cálculo 2 ou 3 para chegar lá. Vocês vão resolver uma integral, certo? Eu acho que uma integral dupla, para uma função f de x dy, e vai encontrar como fórmula isso aí. Você pode encontrar isso como uma aplicação. Isso aí é coisa lá para frente, quando você estiver calculando uma área e volume sobre uma superfície. Integração dupla, integração tripla, essas coisas aí vocês vão ver numa disciplina de cálculo 3, eu acho, talvez, ou 2, não sei como é. Acho que é 3 na física. O importante é que o cálculo 1, ele é pré-requisito essencial para os outros cálculos. Você tem que aprender o básico. O aluno da matemática tem que saber o básico, que é calcular o limite, calcular a derivada e integrar. Você tem que saber fazer essas coisas. Como ele põe o volume em função do raio, certo? Então você tem aí uma função. Se ele alterar o R, ele vai jogar nessa expressão e vai calcular. Por exemplo, para esse exemplo aqui, né, ele sabe que o volume do cilindro é esse. 8r ao quadrado, π ao cubo. E os dois hemisférios é esse. Aí o volume total, que assim eu coloquei os hemisférios, né, que são esses aqui. Mas tem o volume do cilindro, porque aqui ele está colocando o seguinte. Se você olhar essa parte em vermelho, vamos cortar essa parte em vermelho. Aí você fica com uma figura assim, ó. Aí sobra esse pedacinho em azul, que é assim, né? Opa. Que é essa parte em azul, que tem dois. São os hemisférios nessa parte aqui, ó. Por isso que ele colocou, o volume do cilindro é só esse aqui, certo? E dos hemisférios são esses. Que é uma calota, vamos dizer assim. Isso aqui é uma calota aí que ele vai calcular o volume, certo? Então são funções. Ok, então nesse exemplo vai ter vários, nesse livro vai ter vários exemplos de funções, certo? Aqui ele vai dar mais um interessante, que é a lei do fluxo laminar, que ele vai explicar aqui como é que funciona essa fórmula, que ele leva a uma expressão, né, que mede aí esse fluxo através de uma distância, d aí. Então, essa fórmula V aqui vai depender da distância D. Se a distância for um certo valor, aí vai alterar aqui o que você tem na sua expressão. Esses outros números que aparecem aqui são constantes. O que são constantes? São números que não vão ser alterados. Por exemplo, se ele tem um raio fixo, esse número aqui já está fixado, então você só vai substituir. Esse aqui já vem nas expressões. Então, o que você vai variar é o D. O D, a distância pode ser, de repente, de 1, a distância pode ser de 2, 3, 4, assim, dependendo do valor que você coloque aqui, ele é quem vai alterar o seu valor final. Então, são funções que dependem de alguma variável. Então, assim, eu acho que vocês entendem aí o que é essa dependência, certo? Vou dar só mais um exemplo, para a gente passar para mais para frente. Esse exemplo aqui é um exemplo que parece muito no cálculo. Ó, temos 1.000 metros de arame para fazer um curral de formato retangular, certo? Então você tem aqui um desenho aqui retangular. Podemos escrever a área do curral em função de um dos seus lados. Suponha que se chame um de x, o outro de y. Bem, aí o que vai acontecer? O perímetro, né? O perímetro é o comprimento, é a soma desses lados. Então, se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, aqui também é y. Certo? Ele tem 1.000 metros de arame, então quer dizer que o comprimento é 1.000 metros. Isso significa que 2 vezes x mais y é igual a 1.000. Ou seja,
Quer dizer que somando todos esses 4 lados, você tem os 1000 metros de comprimento. Claro, você pode aqui simplificar esse 2 dividindo o x mais y igual a 500. Por que ele está fazendo isso? Porque vamos calcular a área. Quem seria a área desse quadrado aqui? A área do quadrado é x vezes y, que é base vezes altura. Então, a minha área, eu posso colocar em função de uma só variável. Vamos supor que eu quero colocar em função de x. Então, vai ficar x vezes y. Mas quem seria o y, se eu tenho que colocar em função de x? Aí você tira da equação do perímetro, certo? Eu sei que x mais y é 500. Então, o y se relaciona com o x como sendo 500 menos x. Então, você vai colocar aqui 500 menos x. Então, a área de x vai ser 500x menos x ao quadrado. Algum de vocês poderia dizer que tipo de função é essa? E se vocês conhecem, essa função a de x aí, ela é que tipo de função? Se vocês conhecerem os tipos de funções, você pode falar, alguém poderia dizer. A função quadrada, professor. É função quadrática. É função de segundo grau. Como vocês disseram aí, você e o Luciano, né? É a função de segundo grau ou função quadrática. Que o gráfico é uma parábola. Aí vocês devem saber, né? Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão vendo a minha tela compartilhada, rabiscada, ou estão vendo a tela que mostra vocês aqui, a do Google Meet? Tá vendo o quê? Dá pra ver a tela aí rabiscada mesmo, professor. Tá certo. Não, é só uma curiosidade minha, porque assim talvez fique melhor para mim. Vocês estão vendo é a tela rabiscada, onde tem a área, a de X, é isso, vocês estão vendo, né? A do Isso, livro. exato. Ah, beleza. Não, porque assim fica legal para mim, porque enquanto isso eu posso entrar aqui no chat e olhar o que vocês estão escrevendo sem atrapalhar a gravação. Certo? Beleza. É só por curiosidade mesmo. Bem, até aí tá tranquilo, né? Sim. Tá bom, então eu vou dando uma aceleradazinha, viu? Vamos para frente aqui. Ok, então assim, vocês já perceberam aí que as funções elas vão aparecer em muitas situações. Vou dar uns pulinhos aqui, certo? Claro, com o material vocês podem pegar e dar uma reforçada no que eu estou falando, assim, não estudar só o que eu estou dizendo não, certo? Lá na frente vamos ver um tipo de função muito importante, que ela vai ter a ver com uma coisa chamada continuidade. Aí vamos estudar essa função mais na frente. Aí o que é que acontece? Nós temos uma coisa que são funções definidas por sentenças. Essas funções são funções que o gráfico delas não pode apresentar partes diferentes. Tipo assim, em um pedaço ela pode ser tipo uma reta, em outro pedaço ela pode ser uma função quadrática, em outro pedaço ela pode ser uma função constante, em outro pedaço ela pode ser uma função até trigonométrica. Então, assim, funções definidas por sentenças. São coisas como essas aqui, ó, como esse exemplo aqui. Ó. É uma função que diz o seguinte, ó, pega a função f de x e ela é definida para o conjunto A real, tal que, se x for menor do que 2, a função é x ao quadrado. Se x for maior ou igual que 2, ela é x ao cubo. Graficamente seria isso. Ó. Você vai ter que localizar no gráfico aqui o x igual a 2. Já tá aqui até o 2. Então, para menor do que 2, ela é a função quadrática. Então, você vai fazer uma coisa do tipo assim. Para x maior ou igual a 2, ela é a função x ao cubo. O gráfico da função x ao cubo ela é mais ou menos isso. Só que aqui ela está feita para x real qualquer. Aí, para não confundir, ela não é bem uma parábola. Aqui, ela vai fazer assim, ó. Opa, não ficou tão
tão bem desenhado, mas é assim, ela tem um... Assim, a parábola em si seria mais aberta. O que eu quero dizer? Ela não é tão aberta quanto essa parábola aqui. Mas vamos supor que o gráfico fosse... Vamos inventar aqui. Vamos colocar f de x igual x ao quadrado, se x for menor que 2, e vamos colocar a função x, se x for maior ou igual que 2. Então, nesse caso aqui, a função teria, aqui no 2, ela seria quadrática, menor do que 2, assim, e a partir do 2, ela seria uma reta. Certo? Então, funções dadas por sentenças. Essas funções elas são importantes porque elas aparecem também em algumas situações específicas, assim. Em alguns exemplos específicos vai surgir esse tipo de função que vai ser importante para você entender o conceito de continuidade e também, se você entender a continuidade e a diferenciabilidade, aí você vai perceber que essas funções, elas são as funções que são mais importantes para você fazer esse estudo, né, da continuidade e também na parte de derivadas, quando você vai falar de derivadas laterais, né, limites também, limites laterais para definir a derivação, você vai ver que essas funções definidas por sentenças, elas vão aparecer de forma bem natural, certo? E algumas coisas você pode olhar e pode perceber, mas será que tudo isso aqui que eu estou falando já são exemplos reais de funções, né? Como aqui, ó, essa aqui é um subexemplo desse que eu falei. A função que, se os números for racionais, dá 1. Se o número for irracional, ou seja, não for racional, dá menos 1. Então essa função, ela leva todo mundo, todos os números que não são racionais, que são racionais, apenas no 1. Não há nenhum problema. Olhando lá para o início, qualquer função que você fizer isso, não há nenhum problema, porque não fere a definição. A cada elemento que você pega no domínio, existe um único relacionado à imagem, ou seja, esse está relacionado a só um, esse é só um, esse é só um e esse é só um. Então não há problema aí, não há nenhuma perda de generalidade, não há nenhuma perda na definição. Quando você coloca que todos os elementos, ou até o próprio exemplo das funções constantes. Função constante, você define f de x igual a 1. Então não importa qual seja o número real, a imagem é só o número 1. Então é uma função constante. Então isso não é nenhum problema. Esses exemplos óbvios, que são os exemplos triviais, tem que estar sempre na mente de vocês. Certo? Os exemplos básicos, às vezes, eles servem para que vocês elimine dúvidas de alguns conceitos importantes, né? Você está procurando um exemplo ou um contra-exemplo para uma situação específica, tem que sempre imaginar as funções elementares primeiro, né? Função nula, que também é uma função constante, aquela função que leva todo mundo no zero. Função constante de identidade, que leva todo mundo no 1, ou constante qualquer. Então, essas funções aí tem que estar sempre na mente de vocês, sem precisar ter muita dificuldade para lembrar, certo? Ok. Bem, eu vou falar rapidinho de domínio e imagem apenas para relembrar. Quando você vai definir a função, né? Eu vou rabiscando aqui no livro, não tem nenhum problema não, né? Depois eu abro uma tela aqui para fazer um gráfico. Porque fica mais prático eu já fazer aqui no próprio livro. Aí vem esse exemplo aqui, né? Do raio. A área do raio, a πr ao quadrado. Sendo que o raio, para a gente já sabe que ele é uma coisa positiva. O raio, né? O raio é positivo, então quer dizer que essa função ela vai estar definida sempre para números positivos. Então, o domínio dessa função A, ela vai ser os reais positivos, vamos dizer assim. Outra forma de escrever os reais positivos é essa que ele colocou aqui. É o intervalo de 0 a mais infinito. Veja que ele deixou aberto no zero, ou seja, não existe um raio que é zero.
Se o raio é uma coisa positiva, então ele pode ser zero. Por isso que ele deixou aqui aberto no zero. E no mais infinito, porque ele pode crescer infinitamente, né? Quando você pega um valor e você faz esse valor R ir para o infinito. Ah, vou pegar aqui o raio do planeta Terra. Ah, então, o raio do planeta Terra é tantos quilômetros aí. Ora, suponha que eu fosse expandir o planeta ao longo do universo e essa expansão se desse ao infinito. Então, esse raio pode continuar, né? Claro, hipoteticamente, a gente está falando, né? Então, o domínio vai de zero mais infinito. E a imagem também, a imagem é o resultado que vai dar aqui. Ó, se você pega π vezes r ao quadrado, tudo que é ao quadrado é sempre maior que zero, certo? Se r for positivo, aqui é maior estrito. Se r for zero, dá zero, mas r no caso aqui é estrito. E π você já sabe que é um número positivo. Então aqui já é sempre positivo, ou seja, a imagem aqui coincide com o domínio, ou seja, a imagem dessa função também é os reais positivos, certo? Suponha agora duas funções importantes, que elas estão aqui uma do lado da outra. Uma é a função f de x igual a x ao quadrado, que foi essa que a gente viu no exemplo agora há pouco. A gente viu no exemplo agora há pouco que eu dei do retângulo, que ficou assim, 500x menos x ao quadrado. Ela é uma função quadrática. A função quadrática mais simples que a gente pode pegar é essa, f de x igual a x ao quadrado. Porque, no geral, uma função quadrática completa ela é assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Vocês aprendem isso aí desde do pré-escolar. Ax ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática é essa. Beleza, ela está completa aqui, né? Nesse exemplo aqui, ela tem só o a, que é 1. É como se o b e o c fosse 0. Certo? Bem, esse exemplo aqui é simples. Se a gente fizer o gráfico dele, então a função quadrada que passa pela origem. Opa, não está muito bem feito. Então, f de 0 é 0. F de 1, você pegar aqui no 1, vai dar imagem 1. O menos 1, opa, também vai dar imagem 1. Se pegar aqui o 2, a imagem vai dar 4. Se pegar o menos 2, também vai dar 4. Muito bem feito, não, mas vocês entendem. Quem é o domínio? O domínio para essa função, certo? É todos os reais. Por quê? Porque para você colocar aqui no x, ou seja, para você aplicar o f em um valor aqui, esse valor não importa. Você pode colocar qualquer x real. Qualquer x, ele pode ser zero, positivo, negativo. Todo esse raio, todo esse essa reta aqui, ela vai servir como domínio. Porque na prática, se vocês imaginarem, essa parábola vai cada vez mais se abrindo. Ou seja, ela vai crescendo e vai se abrindo assim, ó. Abrindo, abrindo, abrindo. Então, qualquer número que você pegar, suponha que eu pego um número aqui bem longe, de 1 milhão ou 1 bilhão, bem aqui. Não importa, a parábola vai ter alguém lá em cima. Claro que quanto maior o número que eu pegar aqui, obviamente a imagem vai dar maior também, porque ele é ao quadrado. f de x é x ao quadrado. Você vai pegar o número, vai elevar ao quadrado e, evidentemente, vai dar um número maior. Mas eu também posso pegar do mesmo jeito que um número grande positivo, eu posso pegar esse mesmo número grande negativo, menos 1 bilhão. Então, essa parábola vai se abrindo e esse menos 1 bilhão vai ter um resultado lá. Então, f de x aqui, ele pega um x qualquer no domínio. Então, o domínio de f vai ser os reais todo. Já a imagem, vocês percebem que a função levou no x ao quadrado. Então, nunca vai ter uma imagem negativa. Então, a imagem aqui é x ao quadrado. Ora, só que eu peguei o zero. Então, por isso que eu não posso colocar só maior que zero. Porque tem o zero aqui. Né? Se o x for zero, então pode ser que dê igual a zero. Por isso que ele pega aqui a imagem com o zero fechado, agora diferente desse exemplo lá de cima, que o raio era positivo, ele põe o intervalo fechado no zero, ou seja, ele está contando zero, porque a função é x ao quadrado, certo? Então tá lá.
Beleza? Então, x ao quadrado. Então, essa função, ó, eu vou fazer assim, como se fosse assim. O gráfico dela é assim. Cada vez vai abrindo mais, cada vez vai abrindo mais. Certo? Ela tem a concavidade voltada para cima, porque o y é positivo. Mas isso aí já é outra história. Quando a gente estiver na parte de aplicações da derivada, vocês vão ver que é uma maravilha. É uma maravilha porque o máximo, o mínimo, todas essas coisas com derivada ficam legais de calcular. Como é que eu sei quem é o ponto de mínimo dessa função f aqui, ó, por exemplo? Eu vou só dar um spoiler aqui do que nós vamos fazer lá na frente. Se eu derivar essa função, eu encontraria 2ax mais b, certo? Então, quando eu derivo a função igual a zero, 2ax mais b igual a zero. Então, se eu falar o x dá menos b sobre 2a. Não sei se vocês lembram lá do ensino fundamental, ou médio, que x igual a menos b sobre 2a é o x do vértice, é o ponto de mínimo, certo? Aí eu faço aqui sem medo, né, sem medo de errar, eu pego a f, aplico nesse menos b sobre 2a, o que eu vou encontrar é menos delta sobre 4a. E esse é o ponto de mínimo. Aliás, esse é o ponto de mínimo e esse é o valor mínimo. Aí por que eu estou falando mínimo? Porque a concavidade é para cima. E eu sei disso também usando o teste da derivada segunda. Derivando duas vezes a f, a derivada disso aqui mais uma vez dá 2a. Se o a for positivo, então a derivada segunda no ponto é positivo. Aí lá vocês vão ver o teste da derivada segunda. Se a derivada segunda tiver derivada positiva, o ponto é de mínimo. Então a função está voltada para cima. A concavidade. Se eu tivesse negativo, a concavidade era para baixo. Aí nós vamos ver problemas práticos disso. Tudo bem, eu tô falando isso apenas para motivar vocês a continuar na disciplina aí até chegar lá. Não desistam antes disso. Aliás, não desistam de forma alguma. Vou apagar isso aqui. Isso aqui não é assunto de agora. É só para mencionar a vocês que essas coisas aqui tem sentido a gente estudar quando tiver entendido os conceitos de derivadas de funções, certo? Aí, essas funções elementares, elas têm que estar sempre na nossa mente. Se você tentar pensar quadrado, você tem que saber o que é um quadrado de cor. Aí, a função que estaria associada como mais ou menos uma inversa para a função quadrática seria a função que extrai a raiz. Porque o quadrado você está elevando ao quadrado. E a função que faz o contrário, que pega um número e calcula a raiz dele. Essa função aqui, ó. O f de x igual a raiz de x. Quem seria o domínio dela? Bem, é só perceber que para eu colocar a f aqui, esse número vai ter que estar dentro do radical. Radical aqui com um coeficiente quadrático. Então quer dizer que essa função ela está extraindo a raiz de um número. Vocês sabem desde sempre que a raiz vai ser calculada para números positivos, ou zero. Então esse número aqui pode ser zero. Então isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Logo, o domínio dessa função f aqui, ela tem que ser os reais positivos ou zero, vamos dizer assim. É porque ali ficou... Não, deixa eu colocar assim não, porque vai pensar que é só os positivos. Melhor colocar assim. Você pode colocar assim, essa notação, reais positivos e o zero. Ou você pode usar essa notação que ele colocou aqui. Vai de zero a mais infinito. Porque você pode calcular qualquer número que seja grande, você calcular a raiz quadrada dele tranquilamente. E a imagem vai coincidir também com o domínio. Por quê? Nunca vai ter a raiz de um número com raiz quadrática que seja negativo. Isso aqui nunca vai poder ser negativo. Se a raiz foi quadrada de um número, então esse número necessariamente é positivo. Só você pensar, um número vezes outro, se eles são positivos, o resultado é positivo. Se o número for negativo, o resultado é positivo. Mas aqui está mais fácil, porque o número que você colocou no domínio, x, ele já é positivo. Então, com mais razão ainda, a raiz dele é positiva. Certo? Aí, o gráfico para esse caso aí é assim. Ó. Se o domínio é positivo, perceba bem,
A função quadrática, o domínio era todos reais, era tudo isso aqui. Então, você poderia desenhar sobre essa reta para qualquer dos lados. Já para a função raiz, você só tem esse lado aqui, que é o lado positivo. Então, ela só pode estar definida para cá. Certo? Só para os x positivos, que é esse lado aqui. E a imagem só vai estar definida para os y, que é esse lado positivo. Então, para cá, y é positivo. Então, a função é desse jeito aqui. E ela vai crescendo também, vai crescendo. Então, esse é o gráfico. Função quadrática. Aí vai existir vários outros tipos de funções. Ó. Essa função aqui, que é a função 1 sobre x, que é uma função importantíssima também no cálculo 1. Importantíssima. Eu estou falando assim de algumas funções específicas, porque essas são funções que aparecem muito mesmo. E outras funções que a gente vai ver vão que meio que usar essas. Então, por mais que elas sejam básicas, por mais que vocês já conheçam, ou por mais que vocês estejam achando muito simples, mas é importante, porque elas vão aparecer demais. Então, é importante que vocês conheçam. Ó, vou fazer aqui um gráfico para essa função, só para ver se vocês sabem. O gráfico dessa função aqui, 1 sobre x, ele vai ser assim, ó. Opa. Deixa eu apagar aqui. Ele não toca aqui, ó. Peraí. O gráfico dessa função, ele não toca nenhum dos dois eixos. Quando você pega um x positivo, ó, a função f de x é 1 sobre x. Ela não está definida para zero, certo? Por quê? Se você tiver 1 sobre um número aqui qualquer, você vai encontrar um número aqui. Se esse número for positivo, um positivo sobre um positivo dá positivo, né? Se x for positivo. Se x for negativo, então f de x é 1 sobre x, também vai ser negativo. É um positivo sobre um negativo. Então, para x negativo, ou seja, para esse lado aqui, o gráfico dela vai estar sempre aqui embaixo. E para x positivo, o gráfico dela está aqui em cima. E perceba que essa função ela inverte as coisas. Se você pegar um número muito grande, o inverso dele vai dar muito pequeno. Se você pegar um número muito pequeno, o inverso dele vai ser muito grande. Vocês concordam, né? É importante pensar nisso, ó. Vamos lá. Vamos exercitar isso aqui um pouco. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou abrir uma tela. Vou ver se eu consigo mudar a tela que eu estou apresentando. Deixa eu ver, viu? Eu estou abrindo aqui uma tela da mesa digitalizadora, certo? Uma tela em branco. Vou ver se eu consigo... Eu acho que eu tenho que parar a apresentação, né? E voltar a apresentar, né, novamente, agora a outra tela. É porque eu achei legal esse negócio de dividir só a janela, porque permite eu ir lá na sala e enquanto vocês ficam olhando o que eu escrevi. Então, beleza, vamos lá. Estão vendo agora essa tela em branco, né? Então, veja. Certo, né? Sim, professor. Eu estava falando aqui mesmo. Deixa eu voltar lá na... Ah, sim, a função f de 1 sobre x. Beleza. Então, ó, a função f de x igual 1 sobre x. Para valores, isso aqui vai ser muito importante na parte de limite. Então, preste muita atenção. Né? Preste atenção nisso daqui. Quando você pega valores muito pequenos, o inverso vai ser muito grande. E então pense desse jeito. O inverso de uma coisa pequena é uma coisa grande. O inverso de uma coisa grande é uma coisa pequena. Então vamos pegar um número aqui bem pequeno. 0,001. Não sei se vocês sabem. Que número seria esse? Não, vamos fazer assim, para ficar mais fácil ainda. Vamos ser mais didáticos. Vou começar primeiro com 0,1. 0,1, todo mundo deve saber, é a mesma coisa de 1 sobre 10. Vai ter um cachorro latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, acho que estão, né? 1 sobre 10. Então, ó, f de 0,1 é a mesma coisa de f de 1 sobre 10. Então, isso vai ser 1 sobre 1 sobre 10. Então, como é que é a regra de divisão lá do ensino fundamental? Você repete a primeira fração, inverte a segunda. Então, vezes 10, 10. Então, perceba.
que a imagem de 0,1 por essa função é 10. Vamos pegar agora uma função, um número bem pequeno, 0,01. Então, vamos colocar aqui do lado. 0,01 vai ser... Ó, tem um zero a mais, então é 1 sobre 100. Então, isso aqui é f de 1 sobre 100. Então, 1 sobre 100. Então, repete a primeira, que é o 1, vezes o inverso, 100 sobre 1. 1 vezes 100 é 100. Ou seja, o f de 0,01 é 100. Então, já perceberam, né? Já perceberam que, no caso, se eu colocasse f de 0,001, fecho o olho aqui, eu sei que é 1 sobre 1000. 1 sobre 1 sobre 1000, que dá 1000. Então, f de 0,001 é 1000. Então, ou seja, a imagem de um número pequeno ficou grande. Como é que a gente veria isso no gráfico? Como é que a gente enxergaria isso no gráfico? Vamos lá. O zero está aqui, né? No eixo X. Aqui é o eixo Y. Zero. Vamos supor que nós estamos com uma lupa. E essa lupa permite a gente enxergar o 1 aqui. Só que o 1 está aqui, esse intervalo aqui é a distância para o 1. Quando eu coloquei 0,1, que é 1 sobre 10, então eu peguei um número bem pequeno aqui, é 1 sobre 10, bem aqui. E a imagem deu um número lá em cima, já deu 10, porque o 10 seja lá. Claro que não dá para eu fazer o gráfico na mesma escala. Suponha que o 10 foi aqui. Óbvio, ignorem aí essa coisa aqui que eu fiz, que aqui é o 1 e aqui é o 10. Como é que pode o 10 estar menor que o 1? É apenas por ficar didático, que eu estou dizendo que estou pegando um número bem perto do zero e deu um número grande aqui. Se eu pegar um número menor ainda, 1 sobre 100, vai dar um número lá em cima ainda, que é 100. E se eu pegar um número menor ainda, 1 sobre 1000, vai dar um outro maior ainda lá em cima, que é 1000. Só você imaginar o gráfico assim, ó. Deixa eu fazer um gráfico que seja mais realista. Vou fazer um gráfico assim, ó. Certo? Ó, se você pegar o 1, dá 1, a imagem de f de 1 é 1 sobre 1, dá 1. Se você pegar 1 sobre 10, vai dar 10 bem aqui. Se você pegar 100, aliás, 1 sobre 100, vai dar o 100 lá em cima, vamos supor que é isso. E se você pegar um bem perto de 1000, 1 sobre 1000 na verdade, vai dar uma imagem lá em cima, lá perto do 1000. Então, isso vai explicar, né? Então, para os números positivos, essa função tem esse comportamento. Ó. Quanto maior o número x que você pegar, menor ele vai ser. E quanto menor o x, maior vai ser a imagem. Porque agora você pode pegar a mesma função. Você pode pegar a mesma função, f de x igual 1 sobre x. E olhar agora para x grande. Pegar aqui o 10. Então, f de 10 é 1 sobre 10, que é 0,1. F de 100, que é 1 sobre 100, que é 0,01. F sobre 1000, que é 1 sobre 1000, que é 0,001. E aí vai. Então significa o quê? Vamos olhar aqui para os grandes. Você pegar um número bem grande, você pegou aqui o 1000. Vou pegar o 1000. A imagem dele tem que dar bem perto de zero. Então quer dizer que pega um número aqui, a imagem tem que dar bem perto de zero. O do 100 já dá um pouco mais acima, né? Que dá 0,1.
E o do 10 dá maior um pouquinho. Ou seja, o desenho é esse mesmo. Ó. Se eu tivesse pego um número maior do que 1000, como é que eu pegue aqui um número maior do que 1000? Pegue 10.000. 1 sobre 10.000. Então, 0,0001. Então, se você olhar no gráfico, o 10.000 vai estar bem longe. E a imagem tem que estar mais perto do zero ainda, que deu menor ainda. Então, ele vai baixando cada vez mais. Mas perceba bem que ele vai baixando, mas ele nunca vai dar o zero. Concordam? Porque, ó, por maior que seja esse número aqui, x, esse x ele não é zero. Porque no domínio de f, a gente tem todos os reais menos o zero. Então, por maior que seja esse número quando você dividir, vai dar um número pequeno. Ó. Aqui eu peguei só até os 10.000 e já deu 0,001. Se eu pegasse 1 bilhão, 1 trilhão, então ia dar um número cada vez menor. Mas não vai dar aquele número que zero, não vai dar zero. Certo? Então, se não vai dar zero, então esse número, essa imagem aí vai continuar sendo positiva. Certo? Porque eu escolhi um número positivo, por isso que eu estou com o gráfico desse lado aqui. Certo? Então, para x positivo, ou grande ou pequeno, ele vai permanecer sempre nesse lado, nesse quadrante. E tanto o x é positivo, quanto o y é positivo. Aí eu não vou fazer agora esse lado, mas é o mesmo raciocínio. Opa! É o mesmo raciocínio. Suponha agora que você pega x negativo. Então você vai encontrar um y negativo. Aí o raciocínio é o mesmo. Fique com um exercício para vocês treinarem. Quanto menor o x, ou seja, quanto menor o x negativo, maior é o y mais negativo. Então, menor seria, vamos dizer assim. Você bota, por exemplo, f de menos 0,1. Então, é 1 sobre menos 1 sobre 10. Então, dá menos 10. Você coloca f de menos 0,01. Então, é 1 sobre menos 1 sobre 100. Então, dá menos 100. F de menos 0,001 dá 1 sobre menos 1 sobre 1000. Então, dá menos 1000. Então, você vai fazer o gráfico, você vai perceber que menos 0,1, menos 0,01 ou menos 0,001 vai obter valores assim. 1 dá menos 10, ou seja, esse aqui está mais perto do número daqui. Esse daqui vai dar mais perto de um número bem aqui embaixo. É o menos 100, que vai estar lá embaixo. Que aqui seria menos 10. Seria... Só que eu fiz o desenho errado. Desculpa aí. Eu estou fazendo uma bobagem. Eu coloquei esses números para esse lado, não é para esse lado. É o contrário, né? Tá ao contrário. É o contrário, desculpem aí. É menos 0,1, menos 0,01 e menos 0,001. Aí, deixa eu rabiscar. O menos 0,1, a imagem seria menos 10. Aí você vai se distanciando, vindo para o zero, aí o número vai crescendo, vai decrescendo. Isso aqui já seria... aqui o desenho aqui eu fiz uma porcaria. Não, o desenho não tá bom não. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Esse aqui, esse é o 100, e esse é o 1000, e o menos 10 seja aqui. Então, para o 0,1, menos 0,1, a imagem seria menos 10. Para o menos 0,01,
a imagem seria menos 100. E você desceu mais para esse outro aqui, vamos supor que o gráfico passa aqui, daria menos 1000. Tá ruim, porque é difícil, é ruim desenhar nessa mesa aqui. Pra você entender, né? Bem, é isso. Deixa eu só ver aqui um minuto. Ok. Vou voltar aqui a apresentar o livro, tá? Pronto, voltando aqui. Aí tem essa parte aí de revisão aí de algumas funções. E a gente tem aí a parte agora de gráficos, né? Assim, os gráficos vão ter uma parte importante para a gente, para a interpretação dos gráficos, porque em algumas situações a gente vai poder identificar facilmente algumas funções conhecidas, como a função quadrática, uma função linear, esse tipo de função aí você vai entender de forma mais fácil, talvez vendo um gráfico, né? Um gráfico representa a imagem, né? Ali, o visual, né? Você consegue enxergar algumas coisas, algumas propriedades através do gráfico. Aí lá no final, quando a gente estiver fazendo a parte de aplicações da derivada, a gente vai estudar o gráfico da função utilizando as propriedades da derivação. Os pontos de inflexão, teste da derivada primeiro, teste da derivada segundo, as retas assíntotas. Você vai juntar tudo isso daí para tentar esboçar o gráfico de uma função desconhecida lá, sei lá, uma função polinomial lá de grau 3, 4, 5, uma função que você não sabe exatamente como seja o gráfico. Aí você vai usar os recursos de derivada para tentar esboçar esse gráfico, certo? Alguns gráficos são bem conhecidos, né? Como o gráfico da parábola, que é essa aí que a gente já falou. Talvez seja um dos exemplos que vocês mais conheçam. Uma parábola representa a função quadrática. Eu já mencionei agora há pouco como é a função quadrática, como é a expressão dela. Só um minutinho. Desculpem, só um minuto. Desculpa. Desculpa. Sim. Função quadrática aqui é a mais fácil, x quadrado, mas todas as funções quadráticas, independente da expressão, né, se ela é completa ou não, todas elas vão ter uma parábola como gráfico, ou seja, esse tipo de desenho aqui, certo? Ou para cima, ou para baixo, né? Ela pode ser com concavidade para baixo, assim também. E ela não precisa estar aqui centrada na origem, não, certo? Fiquem atentos a isso. A função pode ter o gráfico da parábola aqui, por exemplo. Depende muito da expressão. É porque no caso, quando a gente coloca assim, ela é o exemplo, quando eu ponho aqui passando no zero, é porque eu estou sempre pegando esse caso aqui que é o mais fácil, e é f de 0 a 0.
Mas quem disse que ela passa no zero? Por exemplo, essa função aqui com a expressão completa, se você aplicar f do zero, ela dá o c, o número c. Então ela vai passar pelo ponto 0 e c. Então quer dizer que ela não está na origem. Ela está na origem justamente no f de 0 a 0. Certo? Aí algumas funções têm gráficos bem característicos. Ó. Aí a parábola, né? Gráfico de f de x, x ao quadrado. Função cúbica. Eu fiz aquele desenho naquela hora, mas eu fiz ela numa escala maior. Ele está fazendo o desenho assim, mas ele está fazendo bem próximo. Que ela faz isso, ó. Faz essa curva e faz isso. É a mesma curva, ela é simétrica. Você pega um espelho, é como se esse pedaço que está aqui em cima fosse igual a esse daqui de baixo, só que é revertido aqui. Então, ela tem esse desenho. Só que aqui ele pegou em uma escala pequena, ó, veja, de 0 a 1. Menos 1 a 1. Se você fizer isso num tamanho grande, ela vai ficar assim. Né? Se você fizer um gráfico assim, bem maior mesmo, você vai perceber assim. Né? Então, ação cúbica, f de x, x ao cubo. Aí o que é bom que vocês notem é que as funções derivadas delas são semelhantes. Suponha que eu pegue a função f de x, coloco x menos a ao cubo. Que gráfico seria esse? Fica o exercício, vocês esboçarem um, um desenho. Ó. Vamos fazer só aqui. Ó. Se o A é zero, se o A é zero, ou seja, se o A está aqui no zero, ela tem esse desenho. Opa. Eu estou deslocando o A para um número que não seja zero. A diferente de zero. Então eu vou deslocar o desenho, só isso. Se o A está aqui, então essa função é como se você estivesse traçando aqui um pontilhado e o gráfico dela vai ser igual a o f de x igual ao cubo, só que deslocado para a direita aqui, ó. Né? Então, ela é uma função derivada assim, no sentido não a operação de derivada, ela é uma função que foi obtida dessa daqui, ó. Ela é uma variação dela, certo? Assim como a quadrática, a x a 2 bx mais c é uma variação da x ao quadrado, que é a forma mais simples. Então, o gráfico tem que obedecer essa lógica. Se a função elementar original ela tem uma forma, as variações dela, vamos dizer assim, elas vão ter a mesma forma também de desenho. Tá claro? A função f de x igual a 1 sobre x, que eu falei agora há pouco. Por x positivo, ela vai ter esse desenho. Por x negativo, ela vai ter esse. Aqui, mais uma vez, ele fez uma escala pequena. Ó. Ele fez do 0 ao 4 e ao do menos 4, 4. Então vai ficar mais ou menos isso. Esse pedaço aqui e esse. Veja esse exemplo aqui como é interessante. Exemplo de uma função dada por sentenças. Aquilo que eu falei. Há funções que elas são dadas por pedaços diferentes. Ó, quando x for maior que 1 meio, ou seja, ele colocou um meio bem aqui, ó. X maior que 1 meio, a função é essa. X menos x ao quadrado. Isso aqui é uma função o quê? Quadrática. Um tipo de função quadrática. Ela é para baixo, ó, porque o menos está no x ao quadrado. Então ela tem a concavidade para baixo. Então ela tem esse desenho aqui, ó. Essa primeira. Aí entre menos 1 meio e 1 meio, ela é a identidade. Então aqui é um menos 1 meio. E aqui é 1 meio. Então ela tem a identidade. O que seria a identidade? A identidade é aquela função que corta aqui no meio os primeiro e terceiro quadrante. Por que ela é chamada de identidade? Porque ela repete o mesmo valor. Ó. Se aqui é 1, a imagem é 1. Se aqui é 2, a imagem é 2. Se aqui é 3, a imagem é 3. E assim vai. Menos 1, menos 1, menos 2 e 2.
e assim sucessivamente. É a função identidade, ela corta bem no eixo, no ponto zero, e repete os valores. E se o número for menor que menos um meio, né? Se o número for menor que menos um meio, a função também é quadrática, só que agora voltada para cima. X ao quadrado mais x, esse pedaço aqui. Então é uma função definida por sentença, ou seja, não é uma função que tem uma mesma expressão. Ela tem três pedaços, cada um com um gráfico diferente, tá entendendo? Olha isso daqui como é interessante. Aqui ele deixou como exercício você verificar, ó. Veja que, ó, entre 3 e 4, ela deu constante, ela deu zero. Ou seja, x entre 3 e 4, a função zero. A x entre 2 e 3, a função ela é decrescente aqui. Ela é a menos x. Só que tem um detalhe, ela está deslocada, ela não está aqui. Ela não é exatamente a menos x. Ela é uma função decrescente, né, que passa por aqui assim, ó, no 3 e aqui é 2. E aqui no 2. Aí você vai e apaga esses pedacinhos aqui, ó. É como se fosse essa reta. Aí ele foi lá. Opa, não tô na mesa, não. Na mesa digitalizadora consigo apagar mais fácil. Ah, ele apagou foi o desenho. Não era isso. Então vamos pegar aqui. É como se eu estivesse pegando a reta que liga esses pontos. Opa. Epa. Suponho que é aqui o 3. Então é como se estivesse pegando essa reta aqui, mas ele está considerando só o pedaço entre 2 e 3, que é esse daqui. E esse aqui o contrário, a reta crescente entre menos 1 e esse. E aqui ela voltou a ser constante. Certo? Então assim, você está definindo por pedaços. Ó. Então, ó, se for menor que 1, ela é zero, né? E maior que 3. Assim, eu coloquei entre 3 e 4 apenas para colocar exatamente como está aqui. Se você for continuar para cá e para cá, aí você pode dispensar esse 4 aqui. Ou seja, f de x ela dá zero se x for menor que 1 e maior que 3. Nesses dois pedaços aí ela se anula. Certo? Eu tenho menor ou igual que 1 porque ele está com um ponto lá no 1, mas você pode deixar menor que 1 também. Determina o segmento de reta que liga os pontos. 1, 0, tal, tal e tal. Aí isso daqui é um exercício interessante. Ó. Eu vou fazer eles para você. Certo? Que agora eu vou falar da função linear, que é uma função bem importante. Tá? Para eu explicar isso aqui para vocês. Deixa eu parar aqui para mudar de tela mais uma vez. Bem, lembra do exemplo que eu comecei na aula? Eu falei de um exemplo prático da conta de energia. Suponha que você tem uma conta de energia
É. Que funciona assim. Se você não consumir nada, vem R$ 50. É a taxa mínima. E suponha que a cada 100 kilowatts, qual é a abreviação para kilowatt? Alguém sabe? Kilowatts. KW. Cai um W, é? É, valeu. Tem hora que dá um branco, né? Kilowatt hora. É verdade, é. É que às vezes a gente tá fazendo uma coisa e dá um branco. A, a cada kilowatts, a cada 100 kilowatts hora, eu vou botar assim 100, mas eu sei que a conta não é assim que funciona. Eles cobram por kilowatts, 1 kilowatt deve ter um valor lá. Mas suponha que a cada 100 kilowatts você pague a R$ 30. Assim, é imaginário essas contas. Não refletem a realidade não, certo? É só para ilustrar o nosso desenho. Aí a sua conta, ela vai depender do seu consumo, certo? Porque ela faria como? Como seria a sua conta de energia? Eu vou colocar aqui uma variável S. Então você teria R$ 50 fixo, mais a cada 100 kW você paga R$ 30. Então você vai ter 30 vezes os seus kilowatts aqui. Eu vou colocar um S, que é a letra que eu coloquei aqui. Onde S representa o consumo de quilowatts hora. Olha só aqui, a cada 100 não tá legal não, né? É melhor deixar a cada... Vou deixar esse exemplo mais real, porque eu tô achando, assim, eu me incomodo com um exemplo fictício demais, né? Fica muito esquisito. Vamos colocar uma coisa mais real. Vamos colocar que a cada 1 kWh você paga R$ 3,50. Vai ficar 3,50 vezes S, onde S representa o consumo de 1 kWh. Beleza. Aí você vai lá no seu papel de conta no mês e vê que você consumiu 60 quilowatts hora em um mês. No mês um você consumiu isso. Aí no mês 2 você consumiu 65 quilowatts hora. No mês 3 você fez muito calor, você usou muito ventilador, muita coisa aí, e acabou gastando 90 quilowatts hora. Então perceba só, se você pegar o consumo para os 60, você vai ter os 50 mais 3,5 vezes 60. Você vai pagar quanto? Multiplica aí, 3,5 vezes 60, né? 3,5 vezes 60. 3,5 vezes 60 dá 210 mais 50. Né? 50 mais 210 dá 260. Você vai ver aí sua conta. Esse quilowatt está caro, né? Se você colocar 65, vai dar 50, mais 3,5 vezes 65, então vai dar 50 mais 3,5 vezes 65, 227,50. 227,50. Quando você toma 1,50, você vai gastar 277,50. No mês que você
no mês que você no mês que você consumiu 90, obviamente vai vir mais, né? 3,5 vezes 90. Então, 90 vezes 3,5 dá 315. 50 mais 315. É só você somar, dá 365. Então, perceba, essa conta, essa fórmula, está dependendo de quê? Está dependendo do seu consumo. Ou seja, a conta aqui depende do seu S. Então, isso aqui é uma função. Então, a função aí está dada de modo que ela está mostrando o seguinte: quanto mais você consome, mais caro vem sua conta, certo? Então, esse gráfico seria mais ou menos isso. Opa, fazer aqui uma coisa reta. Suponho que aqui tem melhor fazer assim mesmo, para ser mais real. Se você não consumir nada, ou seja, se o consumo for zero, já vem os 50, né? Porque C de zero seria 50 mais 3,5 vezes zero. Então, dá zero, dá 50. É a taxa mínima. Independente se você gastar ou não, aí vem 50. Então, a ação começa aqui no 50. E ela vai crescendo. Então, isso aí é uma função crescente. Função linear, no caso. Ela é uma função linear. A função linear é uma função f desse tipo aqui, ó. Ax mais b. Certo? Então, essa função é uma função desse tipo. Porque é C de S é 50 mais 3,5 S. Ela só não está na mesma ordem, ó. Veja que o valor que acompanha a variável eu chamei de A. Então, ele seria isso aqui, que é o coeficiente linear. É o A. Se você quisesse colocar na fórmula ali, você poderia colocar 3,5 vezes S mais 50. Uma função, uma função linear, uma função afim, quer dizer assim. Você tem aí o AX mais B, porque quando o B for igual a zero, ela realmente passa na origem, né? Esse coeficiente aqui quando for zero. Aí o que é interessante é que ela tem um gráfico que é uma reta, um segmento de reta. Então, se eu der 2 pontos, por exemplo, quero encontrar segmento de reta que passa pelos pontos. Vou colocar aqui -1 e 2 e 2 e 5. Encontrar o segmento de reta que passa pelos pontos -1 e 2, 2 e 5. Como você sabe que isso é um segmento de reta, você pode usar essa função linear. Como assim? Eu sei que a função linear de x a x mais b representa um pedaço de uma reta, então vai passar por pontos. Então, se o gráfico vai ser uma reta, então eu posso utilizar essa função para isso. Como assim? Eu posso utilizar esses valores que estão aqui e definir o que eu quero. Por exemplo, se eu sei que ela passa no -1 e 2, tá aqui o -1, 2, e o outro 2 e 5. Então, o segmento de reta vai passar por aqui. 2 e 5, -1 e 2. Então, é como se eu estivesse procurando a função f, que quando aplica no -1, a imagem dá 2. Vai substituir nessa expressão. Então, você estaria com quem? Com f de -1. Então, a vezes -1 mais b igual a imagem, que dá 2.
Então, você gerou a expressão menos A mais B igual a 2. E o f de 2 dá 5. Então, você vai estar com essa expressão aqui aplicada no 2. Então, dá A vezes 2 mais B igual a 5. Vai ficar 2A mais B igual a 5. Aí você vai resolver e encontrar quem é A e quem é B. Como é que você faz isso? Fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o método da adição. Multiplicar essa por menos 1, fica A menos B igual a menos 2. E a de baixo, 2A mais B igual a 5. Vou somar. Vou somar essa, cancela essa. 3A igual a 5 menos 2, que dá 3. Então, A igual a 1. Ora, se o A igual a 1, aí você substitui em qualquer uma dessas duas aqui, ó. Vou colocar lá de cima. Menos A mais B igual a 2. Eu sei que o A é 1. Então, menos 1 mais B igual a 2. Então, B igual a 2. Passa 1 para cá. Mais 1. Então, B igual a 3. Ora, minha função não era f de x igual a x mais b? Então, quer dizer que minha função é a, que é 1. Então, 1 vezes x, mais 3. Então, quer dizer que aquela reta que passa por aqueles pontos tem essa cara, x mais 3. Então, é uma função linear, certo? Então, afim, igual essa que eu dei do exemplo aí da conta de energia, certo? Aí, as funções lineares, elas são importantes, porque elas vão ser funções que têm fácil elementos de identificação. Por exemplo, se você olhar para cá, você já sabe algumas coisas. Ela passa no 0 e no 3. Quando você aplica f de 0, eu já sei que ela vai passar no 0 e no 3 do y. Então, ó, nesse segmento que eu desenhei aqui, eu já sei que esse ponto que está bem aqui tem que ser o 3. Certo? E se você quiser zerar x mais 3 igual a 0, então x dá menos 3. Então ela também tem que passar no ponto 0. Aliás, ela tem que passar no ponto 3. Aliás, menos 3 e 0. No caso aqui eu não continuei, né? Eu não fiz a continuação. Mas se ela continuasse aqui, ó, ela teria que passar no menos 3, 0, que é isso aqui. Então, esse segmento de reta aqui. Então, a função vai representar toda essa reta que passa por esses pontos. Aí, essa função ela vai ser importante para a gente, certo? Bem, eu sei que a aula vai até mais tarde, né, no horário. Deixa eu só colocar aqui o carregador na tomada, que o horário é ABC. Só que assim, para não ficar muito cansativo, em alguns dias eu posso fazer com menos tempo. Aí outro dia, dependendo da necessidade, a gente faz com mais tempo. Alguns dias também eu posso quebrar esse período em 2 pedaços. Eu faço uma horinha, quebro, dou uns 5 minutinhos de descanso e continuo. Para o vídeo da gravação não ficar longo demais. A gente pode fazer isso. E incrementar os vídeos com aulas que sejam assíncronas, as que eu gravo e mando para vocês. Tá certo? Aí eu vou já encerrar a gravação e quando eu tiver o link do vídeo, eu devo postar e depois eu mando o link para vocês. Só que se acostume que eu não vou ficar fazendo isso assim com a frequência da aula, não. Eu fiz a aula hoje, não necessariamente eu vou mandar esse link hoje. Se eu tiver tempo de fazer isso hoje, eu mando hoje. Se não, eu só mando amanhã. Ou até sexta, talvez. Por isso que é importante que vocês assistam às aulas. E eu vou postar lá no Google Sala de Aula, essa apostila que eu dei aula hoje, certo? Eu vou colocar lá no item material, vocês peguem lá, tá beleza? E aí a gente fica fazendo desse jeito. Quando tiver exercícios, também vão ser enviados por lá, tá bom? Fiquem dando uma olhada lá. E também a gente se comunica no grupo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa pra gente fazer, vocês vão fazendo lá pelo grupo, tá certo? Então é isso. Aí o que fica, o que eu gostaria que vocês fizessem na próxima aula, eu vou postar esse material no daqui para mais tarde, eu posto esse material
e vocês deem uma olhadinha nesse primeiro capítulo de funções de revisão, que é uma revisãozinha que eu estou fazendo. Na próxima aula pode ser que eu ainda continue um pouquinho de revisão, mas talvez não, talvez eu já comece de limites, porque o semestre é curto e os assuntos são muitos, então eu não posso também passar muito tempo num assunto só não. Então eu vou botar lá o material e vocês dêem uma olhada nesse capítulo. Compartilhei um arquivo Jam com a reunião. O que é isso? O livro que eu estou usando é essa apostila aqui que eu falei. Ele não tem um nome, ele não tem um título, porque é uma apostila feita, Cálculo Volume 1, eu apresentei no começo da aula. Eu sou um professor do Departamento de Análise do IME. Eu mando daqui a pouco, então não se preocupe não que eu envio lá no Google Sala de Aula e possivelmente mando aqui também pelo WhatsApp, certo? Aí dei uma olhada nesse volume 1 e quando eu postar lá o vídeo no grupo, no YouTube, aí eu mando o link aqui no WhatsApp. Aí vocês podem assistir a aula de novo. Podem repetir aí a parte que vocês queiram ver da aula novamente. Beleza? Pois é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação antes de terminar.